Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Ontem, 1º de maio, o Lula e as centrais sindicais lá em São Paulo tentaram fazer manifestações, né, discursos para o Lula, com pessoas ligadas a sindicatos, ligados ao PT, né, CUT, essas coisas. Cara, que vexame do Lula, mas que vexame! Vocês olhem no Google aí fotos, centrais sindicais de Lula, comício, sei lá, dia 1º de maio de 2024. Muita pouca gente. Eles iam, antigamente, quando tinha imposto sindical obrigatório de cada funcionário, tirava um dia do ano, era obrigatório, ia para a máfia sindical. Você pega as fotos de 2015 ou antes, era lotado, eles sorteavam carros e artistas famosos, atraía gente. Só que agora que não tem imposto sindical já há alguns anos, os sindicatos não têm dinheiro, então não conseguem arregimentar ninguém. Então, antes eles faziam no estádio do Anhangabaú, São Paulo, e dessa vez, como foi muito pouca gente, tiveram que fazer um palanquezinho para o Lula num estacionamento e nem consegui a foto assim de cima, nem abriu muito assim. Uma foto assim de cima, você via assim aquela linha de frente dependurada na grade, de frente pro Lula com as bandeiras, boné, acabou, não tem mais ninguém atrás, tudo vazio, pátio. Isso é muito ruim pro Lula, pega muito mal, muito mal. E os sindicatos, os sindicalistas, né, que sempre mamaram na teta do Estado, mamaram na teta do imposto sindical das costas do trabalhador, antes de acabar o imposto sindical obrigatório, estão revoltados com Lula, estão insatisfeitos, porque eles acharam que Lula voltou ao poder, vai voltar a ter imposto sindical e tal, só que a coisa mudou, a internet mudou as relações de trabalho. Hoje em dia, a pessoa como autônoma, ela pode ganhar muito mais do que como um salariado. Pode ter uma alavancar muito mais. Sindicato não dá trabalho para você, não dá imposto, não dá dinheiro, dá para eles mesmos. Tinha aí, na época que acabou, há uns anos atrás, acho que foi com o Temer, né, o imposto sindical, matérias mostrando que um cara que era presidente do sindicato nomeava a esposa como diretora, o filho como diretor comercial do sindicato e tal, blá, blá, blá. E ninguém ia trabalhar, ficavam ganhando de 20 mil, 30 mil por mês, e o sindicato não fazia nada, 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 só chupava o dinheiro do trabalhador e sustentava essa massa, essa máfia sindical. E não tem acontecendo mais isso hoje, o Lula não consegue fazer isso, não tem nem como fazer. Inclusive, para você ver como o negócio de sindicatos é ruim, dizem, porque os trabalhadores na Revolução Industrial trabalhavam quase 16 horas, hoje trabalham 8 por causa dos sindicatos, das brigas e luta. Briga e luta nunca resolveu nada. O que foi é que o mercado de trabalho cresceu, mais empresas concorrentes umas das outras, e aí as pessoas tiveram mais vagas de trabalho na Inglaterra no início, Estados Unidos, Alemanha, norte da Alemanha, França, Japão, quando o Japão começou a se industrializar, e depois desceu para os países de desenvolvimento, ao longo do século XX inteiro, incluso o Brasil. Então, não foi sindicato. Sindicato só consegue coisa para eles, dinheiro para eles, e nunca para o trabalhador. Nunca. Tem uma foto em preto e branco, né, do bota aí Lula, discurso, trabalhadores, sindicato, trabalhadores da Volkswagen em 1900, década de 80. Cheio de gente. O que aconteceu? O Volkswagen começou a botar robô. Hoje quase não tem funcionário. E os poucos que tem são muito altamente qualificados. São muito poucos, não tem aquela massa mais. Inclusive tem algumas fábricas que já são 100% automatizadas, 100% de robô. Então, o sindicato, briga, esse negócio não resolve problema de arranjar emprego, aumentar emprego. Ou seja, Lula passou um fracasso, os aliados dele dos pelegos, né, os sindicalistas e tal, o CUT, sem dinheiro, descontentes com ele, e o resto que a gente já sabe, né, economia ruim, um monte de problema no Brasil, o Lula sem dinheiro gastou tudo, não tem dinheiro, só está dando
rombo, déficit, inflação está crescendo, o preço dos alimentos está aumentando. Fica bem difícil dele se reeleger em 2016. A situação está complicada, mas muito ridículo as fotos. Procure aí no Google, 1º de maio de 2024, Lula. Foto, sim, já ele discursando, mixaria de gente. Aí compara com as mega manifestações que não foram pagas com dinheiro de ninguém para levar as pessoas na Avenida Paulista do Bolsonaro e do Silas Malafaia, aqui em Copacabana também, milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares, em São Paulo centenas e centenas, quase 1 milhão de pessoas na Paulista e nas ruas adjacentes em fevereiro agora. É isso. Aí, o triste fim dos sindicatos que começou lá na época do Mussolini na Itália, uma coisa fascista. Ele, inclusive, estava o comunismo, também o Stalin fazia isso para criar greve e perturbar no Ocidente a economia dos países ocidentais da Europa, Estados Unidos, né? Greve, briga e tal, cair a economia. O Getúlio Vargas, aqui no Brasil, o que ele fez? Ele proibiu os outros sindicatos, é um sindicato só, é o Pelego lá nomeado por ele, e ele faz a interlocução com os trabalhadores, tipo assim, estatizou o sindicalismo, parou, não teve greve, caos social, anarquia vermelha, quebrar fábrica, quebrar coisa. Foi isso que o Getúlio Vargas, que eu falei ontem no meu vídeo, de ontem, sobre 1º de maio, quando no Brasil tinha esse valor, 1º de maio, foi na época de Getúlio Vargas, quando ele era ditador, de 1937 a 1945, quando era o Estado Novo. Trabalhadores do Brasil, lá no estádio do Vasco da Gama, São Januário, lotado de gente, fazia os decretos dele, dizia lá que aumentava o salário mínimo e tal, criou CLT, criou um monte de coisa. Só ver o vídeo de ontem que eu fiz em 3 minutos, eu fiz um grande resumo do que o Getúlio Vargas foi o maior estadista, o maior presidente que a gente já teve. Uma ditadura de direita, conservadora. Ele era ateu, mas fechado com a Igreja Católica, entregou a educação das crianças na década de 30 e 40 para a Igreja Católica, uma educação boa que era dada na época, em contraste com hoje em dia. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, fica com Deus você, sua família e o nosso Brasil.